Olá, meu amigo, olá, minha amiga. Estamos juntos mais uma vez para o estudo da lição da Escola Sabatina. É uma alegria ter você aqui conosco mais uma vez. Muito obrigado por compartilhar esse vídeo, por se inscrever aqui em nosso canal. Estamos em crescimento para a honra e glória do nosso Deus. Hoje eu estou muito bem acompanhado, estão aqui os meus amigos que participaram comigo ao longo da semana. E hoje, na sexta-feira, estudo adicional, nós vamos simular aqui uma unidade da Escola Sabatina e o que deve acontecer lá na sua igreja. Escola Sabatina é isso, é um momento de perguntas e respostas onde todos podem participar. E quando todos participam, fica mais gostoso. Com certeza. Não é verdade? Então é o seguinte, eu sou o professor hoje, vocês são os alunos, o professor na unidade de Escola Sabatina lá, sábado de manhã, não pode falar sozinho. Todos têm que falar. Alguns falam, irmão Gedi, falam, e quando percebe, já fez um sermão. Né? É o primeiro sermão do sábado. Mas não pode ser assim. O professor é para conduzir o estudo. E o professor tem que ter, Márcio, esse discernimento. Eita, só o Gedi e o Márcio que estão falando, a Ellen está quietinha. A gente envolve a Ellen no estudo. Porque senão ela vai falar assim, eu não vou mais não. O Gedi e o Márcio só ficam conversando lá, não deixa a gente falar. Aí por isso que muitos não vão para a escola sabatina de manhã. Mas se o professor tem essa sacada, vou perguntar para o Márcio, para ele poder se envolver, vou perguntar para o Gedi, para ele se envolver, a Ellen, e aí todo mundo fala, todo mundo compartilha, todo mundo aprende, todo mundo testemunha e fica gostoso. Por isso que é bom estar aqui, pastor, porque isso aqui é um treinamento. É verdade. Para nós aplicarmos lá. É isso. A gente corrige aqui e aprende lá. Então tá bom. Vamos fazer uma breve oração? Senhor nosso Deus, nós te agradecemos pela oportunidade de estudar a tua palavra e mais uma vez pedimos que o teu santo nome seja honrado através dessa atividade. Amém. E que amanhã, ao estarmos nas nossas igrejas, seja também um momento de crescimento espiritual para todos nós. Amém. Permaneça conosco, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amigos, então vamos aqui, ó, a primeira semana, gostaram? Gostaram? Muito bom. Para começo de história, né? Nossa, muito bom, pastor. Você acha que vai ter grande crescimento aqui ao estudar essas 13 lições no trimestre? Tenho certeza, vamos terminar o ano de 2024 daquele jeito. E eu sou suspeito de dizer, porque eu já mencionei aqui, disse em alguns lugares, que o Evangelho de João é o que eu mais gosto. De todos os 66 livros da Bíblia, é o que eu mais gosto. Eu penso assim, pastor, eu estou curioso, porque se o livro de Marcos foi excelente, imagina João, então, que tem alguns capítulos a mais. É isso aí. Então, na lição de sexta-feira, sempre tem aqui um texto inspirado. Desta vez é o Desejado de Todas as Nações, e eu quero ler aqui uma frase dentro dessa citação da página 152, 153 do livro Desejado de Todas as Nações. Diz assim, ó, por meio da mesma fé, nós podemos receber cura espiritual. Pelo pecado, nós fomos separados da vida de Deus. Temos a alma paralisada. Por nós mesmos, somos incapazes de viver uma vida santa, tanto quanto aquele paralítico era incapaz de andar. Que essas pessoas tristes, lutadoras, olhem para cima. O Salvador se inclina sobre aquele que adquiriu por seu sangue, dizendo com inexprimível ternura e piedade, queres ser curado? Esse texto aqui, Márcio, está em referência ao paralítico lá no tanque de Betesda. Lembra da história? Lembro. O que você destaca dessa história, Márcio? Vamos começar com você aqui. Então, vamos lá. O que eu destaco é, ele não esperou ser curado, né? Ou se sentir curado para que ele pudesse tomar a iniciativa de obedecer. Parece que foi assim imediatamente, né? Jesus falou e ele obedeceu. Ele obedeceu. É claro que houve um questionamento da parte dele, contou que ninguém o ajudava, mas quando Cristo falou, levanta, tome o seu leito e ande, ele foi e fez. Você acha que o milagre aconteceu porque Jesus falou ou porque ele obedeceu? As duas coisas. As duas coisas? As duas coisas. Então, fé e obras precisam estar juntos. Precisam estar juntos. Porque Jesus poderia ter dito e ele ter duvidado de novo. Olhar para si e falou assim, peraí, mas minha perna está também... Né? Vigor novamente, e ele conseguiu se levantar
e sair e andar, e tomar o leito ainda. É lógico que eu penso aí também, Márcio, que ele sentiu alguma coisa acontecendo, né? Porque o sangue volta a circular, os músculos, como você falou, começam a agir, porque Jesus falou. Sim. E olha o poder da palavra de Jesus, né? Muito forte. Jesus fala e o milagre acontece. Sim. Então, eu percebo que ele sentiu-se curado, ele obedeceu. Muitas vezes nós pedimos ou esperamos algo de Deus, mas nós só ficamos esperando, né? Esse algo, e não tomamos a iniciativa de fazer a parte, que é a parte da ação. Uhum. Né? É lógico, Márcio, tem poder na palavra de Jesus? Tem, Poder. claro, mas muitas vezes o milagre também depende da gente. Por quê? Jesus falou, mas se ele ficasse parado, Nada aconteceria. né? Ele obedeceu. Irmão Gedir, qual que é o seu destaque, irmão Gedir? Dentro desta linha de raciocínio que o pastor estava junto com o Márcio aqui, eu tentei me colocar dentro desta situação, eu estando entre a multidão, né? Eu estando entre a multidão, como alguém que precisa ser curado. Dos doentes. Doentes, né? Porque nós temos os nossos problemas. Tá. E eu fiquei feliz porque Jesus, de alguma forma, assim como ele escolheu o paralítico, ele me escolheu também. Não sei por qual razão, mas ele me escolheu. Uhum. E a mesma indagação, o mesmo questionamento que ele fez, a mesma pergunta, você quer ser curado? Ele tem feito para mim diariamente. Porque às vezes não é a cura física, mas às vezes é a cura espiritual, né? E eu tenho procurado responder, sim, Senhor, eu quero ser curado, né? Então, esta questão me impressionou e para mim foi um dos pontos chaves da lição desta semana. Você quer ser curado? Uhum. Você é um entre a multidão que também precisa ser curado. Você precisa de alguma coisa de Deus. Muito bem. Para a gente encerrar aqui essa questão do paralítico, lá no tanque de Betesda, Ellen, qual o seu grande aprendizado nessa história aí, desse milagre extraordinário, um homem que ficou padecendo ali por 38 anos e recebe essa bênção de Jesus? Pastor, eu vou ler aqui João, capítulo 5, verso 47, um verso bastante importante para esse contexto. Se, porém, não credes nos seus escritos, como crereis nas minhas palavras? Então, assim, a gente precisa crer, né? Esse é o ponto-chave, pessoal, é crer. É difícil crer? É difícil crer. Né? Acreditar, crer que aconteceu um dilúvio, acreditar, crer que aconteceu a criação numa semana literal, né? Acreditar nos milagres, nas promessas de Deus, é difícil, né? Humanamente impossível. Mas quando a gente tem um contato com Jesus, a gente começa a perceber que é verdade. Eu vou crer, em nome de Jesus, eu vou crer. E aí o milagre acontece na nossa vida. Eu dou o primeiro passo, né? Tem uma música da nossa igreja que fala assim: para atravessar o mar, coloque o pé na água. Uhum. Então, eu preciso dar o primeiro passo. Primeiro passo, Senhor, se eu não crer, me ajude a crer. Uhum. Me ajude a acreditar. Eu preciso do Senhor para acreditar no Senhor. Uhum. Então, isso mostra que, para nós cristãos, nós temos que ser cristãos em movimento. Sim. Né? Em movimento. Ou seja, a cada dia você vai dando um passo a mais. Exatamente. E aí a nossa fé ela vai sendo aperfeiçoada. Por mais que a gente não tenha fé, a gente pede a Deus: Senhor, me ajude a crer, me ajude a ter fé. Eu não tenho fé, é falar o que você está sentindo, né? Chega um momento em que você percebe que Deus responde. Uhum. E foi isso que Jesus fez, né, lá no período que ele estava aqui na Terra. Ele respondeu os pedidos das pessoas. Legal. Amigos, a lição dessa semana, além de falar da cura ali do paralítico, no tanque de Betesda, fala de outros 2 sinais. Um no casamento e o outro na cura de um filho de um oficial. Qual é a grande lição que ficou para vocês desses outros 2 sinais? A gente percebe que o fio condutor aí é crer em Jesus, né? Como Filho de Deus. Que lição vocês tiraram para a vida de vocês diante do estudo da lição desta semana? Eu peguei assim, pastor, que eu vou ficar com o milagre do vinho, né? Assim como Jesus fez algo inédito ali, ele também quer mudar a minha família, quer mudar nossas atitudes, né? E quando ele fez a transformação ali,
Ele mostrou para as pessoas que estavam ali que ele estava preocupado com o casamento, que ele estava preocupado com essa questão de família. Então, da mesma forma também, ele se preocupa com a minha família e ele quer fazer algumas transformações também. Amém. Amém. Muito bem. Márcio? Eu diria que é a história do oficial. Ah, A história do oficial me ensinou a descansar, a ter calma, a esperar. Eu achava que essa história, ele tinha ido embora e algumas horas depois ele tinha chegado em casa. ah. Mas ele chegou em casa no dia seguinte. Eita! Foi no dia seguinte. Então, a gente até trabalhou aqui no dia que a gente estudou. Será que ele acreditou mesmo que o filho... Mas esse ponto aí já diz que ele confiou. Confiou. Ó, ele falou, vamos ver se vai acontecer. Então, no dia seguinte, quando ele chegou lá, ele confirmou. Ele confirmou. Certo. Então, ele confirmou e descansou. Ele fez a viagem dele. Ele não acelerou, não colocou mais força nos cavalos, não menciona nada disso. Legal. Para chegar mais rápido. Ele confirmou. Quando chegou, o filho estava curado. E o interessante, Márcio, é que ele perguntou que horas. Que horas, porque o pensamento dele estava voltado lá na conversa que ele teve com Cristo. Maravilha. Seu último destaque? Ter uma conversa com Cristo realmente faz a diferença. Acontece alguma coisa na nossa cabeça, na nossa mente, assim. Quem não cria, começa a crer, dá uma cutucada, assim, uma coisinha ali dentro. Peraí, eu preciso crer. Mas Jesus não está conosco hoje, como é que a gente pode conversar com ele hoje? Essa conversa aí, a gente pode marcar uma audiência com ele? Podemos a qualquer momento. A gente Olha consegue por meio da oração. Maravilha. Amigos, nós encerramos aqui então a nossa semana. Foi muito bom estar aqui com vocês. Eu espero que amanhã na igreja de vocês também seja assim. Esse clima gostoso, todo mundo participando e todos crescendo no conhecimento e no relacionamento com o nosso Pai. Amém. Muito obrigado. Obrigado a você por nos acompanhar. Um forte abraço e até o próximo encontro. Obrigado, Tchau, tchau. um abraço.